Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos desta quinta-feira, 15 de abril de 2021, com Lucas Braga e toda a equipe técnica da TV Guarulhos. Muitíssimo obrigado você das redes sociais. O boa noite do jornalista esportivo, Diego Alves. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que acompanham a gente agora ao vivo. Daqui a pouco eu converso papel olímpico hoje, faltando aí 99 dias para o início dos Jogos Olímpicos. Eu converso com o Alexandro, que é atleta do atletismo, Alexandro Melo. Ele está classificado para os Jogos Olímpicos no salto triplo e ainda vai tentar a classificação no salto em distância. É o nosso convidado de daqui a pouco, além do debate do Campeonato Paulista, a rodada com o Toninho Oliveira, o David Xavier e o Vinícius Bacelar também, que é nosso outro convidado especial, Geraldo. Estamos nas redes sociais, Lucas Braga. Estamos no YouTube também, meu amigo Lucas Braga, no Facebook do Guarulhos em Destaque. Podemos dizer que estamos ao vivo no YouTube? Também ao vivo no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Você tem agora várias opções. Você não pode falar assim, não sabia, não encontrei, não. Você tem aí opções. O Facebook do Guarulhos em Destaque, o nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Lucas Braga, vamos ao portal de notícia, guarulhosendestaque.com.br na tela. Notícia principal desta quinta-feira. STF mantém anulação das condenações de Lula. Você tem que clicar nessa notícia, ler e comentar. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Ainda, Petrobras aumenta preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Aí depois, né, vai reclamar do quê? Aumento de gasolina, aumento do diesel, vai aumentar tudo. Tá certo? Tem mais informações para você no portal. É só acessar o guarulhosendestaque.com.br. Obrigado, meu amigo Lucas Braga. A gente abre esse primeiro bloco falando de mecânica de automóvel. Eu vou direto para o especialista Wagner Pedro. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite você que está nos assistindo pela TV Guarulhos, principalmente você que segue a gente nas redes sociais, @personalitycar. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre radiador? Muitos dos nossos ouvintes e amigos estão perguntando muito sobre: Wagner, será que eu posso colocar água de torneira no radiador do carro ou no reservatório? Pessoal, a resposta para essa pergunta é não. Não deve ser colocado água de torneira no radiador. Por quê? A água de torneira, ela possui muito minério, como a gente fala, aditivo, reagentes, que acabam ali contaminando o radiador. Quando se fala sobre aditivos e reagentes, a gente estamos falando ali de cloro, minério. Isso, com contato com o alumínio, ele é corrosivo. Então, o radiador do seu veículo ele vai começar a deteriorar por dentro. Por isso que muitos radiadores acabam furando e a pessoa nem sabe por quê. Porque fica usando água de torneira e não usa o que é correto. Fluido de água ou água desmineralizada, que aí é um produto correto de ser usado no veículo. Quando se fala de usar que tipo de aditivo deve ser usado, é muito importante você pegar o manual do veículo do seu carro e lá ele vai especificar certinho o tempo de troca e qual tipo de aditivo está sendo usado e qual é recomendado. Por que isso é muito importante, pessoal? Se você usar um aditivo de uma marca e usar outro tipo de aditivo, dependendo dos componentes químicos dele que tiver, vai dar uma reação química que vai acabar não surtindo o efeito correto do veículo. E talvez essa mistura vai criar uma pasta, uma impureza que vai acabar entupindo o radiador, né? Dentro do radiador, ele vai uma colmeia, que nem uma colmeia de abelha mesmo. E nessa colmeinha ali é onde a água circula, para poder fazer com que a ventoinha, quando ela é acionada, refrigere a água que está passando pelo radiador. Se essa colmeia estiver entupida, infelizmente, ela não vai circular a água e não vai ter função nenhuma a questão da refrigeração da ventoinha. Então é muito importante saber que tipo de produto ser usado
e se devo ou não usar água de torneira. Então, água de torneira, jamais, nunca. Aditivo, saber qual que está sendo usado pelo manual do carro. Ah, Wagner, mas eu nunca usei o aditivo, eu não sei qual que é o recomendado. Dá um pulinho na nossa oficina, a gente vai fazer uma troca da refrigeração completa do sistema e vai usar um produto novo e a partir de então vai passar a ser usado aquela marca e aquele tipo de produto para que não haja mistura e para que não tenha um problema de contaminação. É muito importante você também não ficar abastecendo qualquer aditivo em postos de gasolina. Se eles quiserem completar a água, é muito importante levar para a oficina mecânica fazer a manutenção correta, porque se ela está baixando, algum problema tem. Caso de completar em posto de gasolina, é uma questão de emergência, que você está tendo uma trajetória muito longa e precisa completar a água. Mas o correto não é ficar parando todo dia no posto, completando com várias marcas de aditivo diferentes. Isso vai acabar contaminando o seu radiador, bomba d'água, todo o sistema de refrigeração do veículo. Então é muito importante saber que tipo vai ser usado, ou seja, vamos especificar qual você vai usar ou usar o do manual do veículo, qual é que você vai ter que ser feito, ok? Algumas pessoas perguntam pra gente, mas o que acontece, Wagner, se a gente não trocar a água do radiador? Não tem vazamento nenhum. O carro, a água está lá no nível, não está abaixando, porém, eu estou mais de 1 ano usando aquela mesma água. A água ou o aditivo, ele tem um tempo de troca. A cada 6 meses, o fluido ele perde a sua propriedade e ele não consegue mais refrigerar a temperatura correta do veículo. Então, é muito importante trocar o fluido para que a temperatura do seu carro mantenha uma temperatura abaixo de 90 graus. Se você não trocar, você vai ver que o seu veículo ele vai passar a subir além do normal, porque aquela água ou aquele produto já está com muita impureza. E aí a temperatura dela não vai ser refrigerada correto. A ventoinha não vai dar conta de refrigerar aquele líquido. Então é importante, quando tiver que trocar o fluido, levar para a oficina a cada 6 meses para ser trocado totalmente o fluido e usar o correto. Porque se não fazer a troca correta, vai entupir todo o sistema e vai acabar corroendo aí os componentes. Uma coisa que é muito importante também é trocar as mangueiras. Quando fala no sistema de arrefecimento, a gente está envolvendo vários itens. Estamos falando de mangueira, válvula termostática, bomba d'água e o radiador. Todos esses sistemas fazem parte de um único sistema, fazer com que o motor trabalhe na temperatura correta. Então, quando for fazer uma limpeza de refrigeração, trocar todas as mangueiras. Algumas pessoas eles acabam trocando uma mangueira específica, que ela está inchada ou ela está começando a dar um vazamento, e deixa uma mangueira de baixo, uma mangueira inferior. Isso é um problema gravíssimo, porque a vida útil de uma mangueira é a mesma para todas as mangueiras de refrigeração. Então, se uma rompeu, automaticamente ou posteriormente, logo em seguida, a próxima mangueira vai romper, depois outra mangueira. Então, o correto, uma vez por ano, trocar todas as mangueiras de refrigeração para que não corra o risco de uma mangueira estourar durante uma viagem ou até mesmo no trânsito, que é o local onde mais dá problema de superaquecimento. Se você parar para analisar, quando você está numa rodovia, o carro ele vem com aquele vento de rodovia, acaba ajudando a refrigerar o motor. Tanto que a ventoinha, a temperatura desce até a mais que o normal quando você está viajando. Num trânsito, a temperatura se eleva por quê? Você está com o motor em alta rotação, com pouco ventilação. Principalmente quando você tem um veículo na frente que também está parado com o carro ligado. Aquele vapor do carro quente acaba sendo jogado para a sua ventoinha. Então, ele não consegue dar conta de jogar um ar gelado e não consegue refrigerar o seu motor e acaba estourando mangueira, estourando o radiador, por causa do trânsito, o calor ser muito maior do que quando o carro está na rodovia. Então, uma dica importante também que a gente dá, quando se estiver no trânsito, fique a uma distância mais ou menos de uns 2 metros, 2,5 metros do veículo da frente, para não receber aquela carga de calor e não acabar danificando o seu motor. Isso é muito, muito importante você fazer isso também. Então, Geraldo,
Se a gente parar para resumir, nós falamos sobre água de torneira jamais deve ser colocada no veículo, a não ser numa caso de urgência, emergência, que você não tem como um produto específico, até você chegar numa mecânica específica para poder colocar o que era correto. Legal? Aditivo do carro, qual que deve ser usado? Óleo manual. O manual do carro vai explicar corretamente qual deve ser o do seu carro. Não conheço, Wagner, eu não sei qual que estava sendo usado. Personality Car vai fazer uma troca completa de refrigeração. A partir de então vai ser usado aquele produto e aquela marca para não haver mistura. Dica especial, não fique completando em postos de gasolina. Isso acaba dando reação química de vários tipos de aditivos. Então é muito importante, não fique misturando. Se tem um vazamento, vá para a oficina mecânica e ache o vazamento, porque a água não pode ficar baixando, correto? E questão de trânsito. Pessoal, mantenha uma distância. Não fique próximo do carro da frente para que o motor consiga respirar e não sofrer aquela carga do calor do carro da frente. Essa dica, pessoal, que a gente dá para vocês é toda semana aqui na TV Guarulhos para ajudar vocês a manter o carro com uma vida longa e bem melhor para não correr risco de vocês sofrer um acidente ou acabar no trânsito aí com o carro quebrado, com o capô aberto, que é costumeiro acontecer por falta de manutenção. Legal? Personality Car, ela fica na rua Barbegrim, número 750, no Jardim Santa Clara. Tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais, @personalitycar, e a gente vai dar mais dicas para vocês durante o decorrer da semana. Um abraço aí, boa noite, viu? Boa noite, viu, Geraldo? Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. De volta aqui no Debate Guarulhos, 8 horas mais 47 minutos. Estamos ao vivo aqui no canal 3 da NET, na TV Guarulhos, também no Facebook. Estamos no Facebook, Lucas Braga? Estamos no Facebook também, da TV Guarulhos, também lá no YouTube do Geraldo Júnior da TV. Você tem vários canais para poder acompanhar a gente. Bom, nesse bloco esportivo tá aí o GC, né? Não tinha visto. Obrigado, Lucas. Bom, nesse bloco, falando de esportes todas as quintas-feiras, eu tenho a honra, daqui a pouco, aliás, a gente vai falar de Campeonato Paulista, rodada, aliás, tem clássico amanhã também. Mas nesse segundo bloco eu tenho a honra, falo honra porque é um atleta olímpico, está conosco aí ao vivo o Alexandro Melo, vamos ver se ele já tá ok aí. Produção, pode colocar, ainda, tá, mas enquanto isso eu vou apresentando ele. O Alexandro Melo é o nosso entrevistado desse bloco, ele que já está classificado para os Jogos Olímpicos em Tóquio, que começa agora no próximo mês de julho. Ele está classificado no atletismo, ele é atleta do atletismo, no salto triplo. E treina em Guarulhos, vai conversar conosco aqui, um jovem que tem aí nos últimos anos sido destaque, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo. Ele tá muito bem ranqueado no salto triplo e a gente vai conversar com ele. Vamos ver se já está aí pronto, né? Programa ao vivo é assim mesmo. A gente tem algumas questões técnicas, até envolvendo a internet, até porque... Tá aí, olha ele aí. Me ouve bem aí, grande Alexandro? Tá. Me ouve bem? Vocês me escutam?
Opa, tudo certo. Boa Boa. noite, meu amigo. Obrigado, viu, por poder participar, por ter aceito o convite aqui. Pra gente é uma honra receber você, um atleta olímpico, aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Diego. A honra é minha, a satisfação é minha. É um prazer falar um pouquinho sobre a minha carreira, falar um pouco sobre a minha modalidade e apresentar para vocês o que é atletismo. Que legal. Olha, aliás, assim, é Alexandro Melo, mas dentro ali do atletismo, todo mundo chama ele de Bolt, né? Porque você começou no atletismo na mesma prova que o Bolt, né? É por isso, Sim, né? eu comecei fazendo provas de 100 metros e 200 metros. E meu treinador era muito fã e ele era também atleta de velocidade. Aham. E ele viu a semelhança com o Bolt, ele me falou, não, você é o Bolt, e esse apelido ficou Aí dentro da nossa ficou, né? pista e foi passando direto. Começaram a me chamar assim nas competições, lá no Paraná, depois chegou no nível nacional. Até hoje, quando a confederação vai postar alguma coisa sobre mim, eles colocam assim, em parênteses Bolt, porque esse apelido é muito forte. Bom, e você já está classificado, né, para os Jogos Olímpicos lá em Tóquio, no salto triplo. Você está tentando também vaga no salto em distância, né, Alexandre? Como é que tá isso daí? Isso. Então, eu já tenho desde 2019, antes do Pan-Americano, eu consegui fazer o índice numa competição lá na França. Foi a minha última competição num Tour Europa que eu fiz. Eu consegui fazer a marca de 17 metros e 20. E o Aham. índice mínimo para a Olimpíada era 17,14. Uau. E para o salto em distância, o índice é 8 metros e 22. Eu vou tentar agora, nesse final de semana, vai ser minha primeira competição oficial. A gente vai para cima desse índice. E eu tenho como melhor marca da carreira 8,19. Eu acho que a Então gente tá. está no Dá pra caminho brigar ali, hein? para. Isso, a gente está no caminho para fazer esse índice. Eu acho que uma ou duas competições a gente consegue fazer isso. Que legal. Depois põe o GC aí, viu, o grande Lucas? Cara, é muito legal porque o Alexandre é um atleta de destaque na modalidade no mundo inteiro. O mundo esportivo do atletismo conhece e é uma humildade, assim, cara, assim. Quem te conhece, eu tive a oportunidade de algumas vezes acompanhá-lo em entrevistas pra Globo, enfim. E é um cara, assim, sensacional e é por isso que ele tá onde está. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho como é que tá a sua preparação, já que estamos aí há 99 dias dos Jogos Olímpicos. Como é que é feita essa preparação? Eu sei que tem a questão da aclimatação também. Como é que você, junto com a confederação, tá planejando essa pré-Olimpíada? Então, esse ano é um ano pandêmico, né? Ainda Ah, a gente vive isso e não tem como disfarçar, não tem como inibir, é isso. E a principal coisa do mundo é a saúde. sim. A gente está tentando como que eu posso dizer? Fazer o nosso calendário se preparando, mas ainda a gente não tem nada certo. A única coisa que eu tenho certo é que eu vou competir esse final de semana. Cara, até Mas o a gente treinamento. tem. Não, até o treinamento, né, de vocês foi influenciado por isso, né? Sim, ainda bem que eu faço parte do PAR, que é o projeto de alto rendimento do Exército, das Forças Armadas, né? Aham. E eu sou do Exército. E nesses últimos 20 dias, as pistas todas de São Paulo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, tá tudo ok. As pistas aqui de São Paulo, todas ficaram fechadas. Sim. E a gente não tinha lugar para treinar, realmente. E graças aos contatos que eu tenho, graças ao major lá, que sempre me apoia, eu pude ficar esses últimos 20 dias lá treinando Que para não legal. perder a minha forma física. Ah, Mas não é o caso de todos os atletas, igual o meu irmão, que treina comigo, ele teve que ficar aqui adaptando o treino em parques, adaptando o treino aqui em casa. A gente trouxe algumas anilhas, pesos para poder
fazer academia e a gente Sim. corria nos parques, sem ter caixa de areia, sem ter materiais específicos para nossas provas. Agora, vocês, de uma maneira geral, os atletas do mundo inteiro, vão chegar aí todos praticamente nessa condição, né? Eu tava pesquisando, você me corrija, por favor, se a minha informação estiver errado. No salto triplo, você tá entre os 10 melhores, né? Sua marca? Entre as 10 Sim, melhores sim. marcas do mundo, né? O ano passado, por mais que eu tenha competido só 3 vezes, 2 vezes no salto triplo e 3 vezes no salto em distância. Ô, Lucas, tá saindo aí o áudio do... Ah, tá, pode prosseguir, o Alexandre, perdão, foi só o meu retorno aqui. Estamos te ouvindo bem. Tranquilo. Por mais que eu tenha competido só 3 vezes, eu consegui ficar com a 7ª melhor marca do mundo o ano passado. Uau. E a gente tá a cada ano evoluindo bastante. Tipo, se for pegar uma retrospectiva de 3 anos, a gente subiu mais de 60 lugares no ranking mundial. Uau! A média aí de 20 lugares por temporada aí, né? Se for fazer uma média, né? E o legal, o Alexandre tem uma história legal de superação, no sentido de que nas Olimpíadas do Rio, né, você ficou poucos centímetros, né? A poucos centímetros de disputar as Olimpíadas, né, cara? Eu imagino como deve ter ficado sua cabeça em relação a, poxa, vou desistir, vou só estudar. Cara, como é que foi esse processo? A gente leu o GC aí, né? Alexandre Melo, classificado para as Olimpíadas, mas o processo até chegar aí é muito doloroso, né, cara? É muito difícil. Então, foram 2 fases. Em 2014 eu tinha praticamente parado de treinar mesmo. Eu tava no Paraná, não queria mais treinar. E surgiu a oportunidade do professor Neilton, que é meu professor na universidade e meu treinador, de eu vir aqui fazer um teste e ficar por 1 ano para ver se eu vou me adaptar bem. E nesse ano eu comecei a fazer salto em distância, eu não fazia salto em distância. E nesse ano eu consegui fazer o índice tanto para o Pan-Americano quanto para o Mundial, no salto em distância. Que foi muito engraçado, foi muito surpresa. As pessoas não sabiam quem era eu porque eu não fazia essa prova. Eu de repente apareceu triplo, e boom, esse boom. E tipo, o índice naquele tempo era 8,10 metros. Eu saltei 8,12 metros com 4 meses de treino com o Neilton. Nossa, grande Foi, Neilton. Tipo, incrível. Grande Neilton. Então, em 2016 a gente estava focado, porque faltava 3 centímetros para esse campeonato. Por 3 centímetros, cara? Por 3 centímetros eu não fui para as Olimpíadas. Nossa. E eu estava treinando muito bem, tinha saltado 8,06 metros, 2 competições antes. E chegou uma competição que foi no mês de abril, eu senti uma dor na perna e a gente foi ver, e era uma lesão muito grave que me deixou 4 meses fora da pista. Poxa. E foi um baque total, porque, tipo, eu comecei a treinar por causa das Olimpíadas. Depois eu acho que a gente vai chegar nesse papo aí, mas eu comecei a treinar por causa que eu vi os Jogos Olímpicos. Sim. O meu sonho é sempre participar disso. Eu acho que de qualquer atleta que faça alguma modalidade ápice, olímpica, né? É o ápice. Eu já participei de 2 campeonatos mundiais, não se compara. Cara, eu pude estar nas Olimpíadas do Rio como voluntário, né, na parte de comunicação. Se pra mim foi algo sublime, eu imagino pra vocês atletas. Eu vi uma entrevista sua que você falou que se inspirou na Mal Imagem, né, ali nas provas de atletismo, né, em 2008, lá em Pequim, quando ela ganha a medalha. E eu vi mesmo que dali você teve um empurrão, vamos dizer assim, e tá onde tá. A gente tem um salto dele aí, ô Lucas, tem um salto dele que eu achei, eu não sei se é o que você enviou pra gente. Vê aí, grande Lucas Braga, vê se tem põe na tela aí o salto. Vamos ver, eu acho que é de um troféu Brasil. Vamos ver aí, ele vai colocar. Esse foi o salto do índice olímpico. Foi esse mesmo? Foi na França. Esse é o da França. Esse foi o salto que eu fiz 17,20 e eu consegui o índice olímpico para Tóquio 2021. Olha aí, ó. Meu Deus, show demais.
Muito legal. Gente, de verdade, tem toda uma técnica. Obviamente a gente não tem tempo para explicar aqui. Mas, aliás, eu quero aproveitar para parabenizar também o professor Neilton Moura, que é o técnico do Alexandre, que é um cara sensacional, que faz um trabalho na cidade há décadas, com centenas de atletas. Já vem de uma família aí também de grandes... O seu irmão é um dos grandes treinadores também do atletismo. Mas falando particularmente do professor Neilton, que a gente está mais próximo, parabéns, professor. Eu acho que você deve estar assistindo o programa. Faz um trabalho incrível com a base, um trabalho incrível no alto rendimento. E é por isso aí que o... Certo, Alexandre? Eu exagerei ou é isso mesmo? Certo. Não exagerou, não. O professor é o cara. Ele sabe, ele entende, ele tem o olho da prova, ele tem amor. Eu acho que quando você tem amor pelas coisas, as coisas fluem. Independente dos nossos problemas, que a gente tem muitos, mas a gente consegue superar com isso. A força de vencer e o amor. Pra gente caminhar pro fim aqui do nosso papo, você chega, humilde, assim, com toda humildade, né? Olhando o desempenho mesmo, assim. Qual que é o projeto de vocês, assim? Vocês, é claro, eu quero ser campeão, óbvio. Mas assim, o que vocês projetam no salto triplo para essa Olimpíada em Tóquio? O que o torcedor brasileiro pode esperar de você? O que vocês estão colocando como meta aí de medalha ou de posição? É uma coisa que até eu e o professor costuma dizer. São 3 doces. Tem 3 doces lá. A gente quer pegar um doce. O resto que eles briguem pelos outros doces. Eu acho que é assim que a gente treina. É assim que a gente está focado para chegar lá. A gente quer muito pegar uma medalha e a gente está nessa crescente muito boa. E a gente acredita nisso. Eu acho que não é mais um sonho. Se você tivesse em 20º, 30º, é uma coisa muito difícil de alcançar. A gente está entre os top 7. Não, o ano passado e esse ano a gente já vem mais forte. Sim, tem uma pergunta do Facebook, tá me alertando aqui, o David Xavier, vou ver se dá tempo de eu abrir aqui, David. Enquanto eu abro, responde isso aqui também. No salto em distância que você ainda tá buscando a vaga, você também tá entre os 20 melhores do mundo, né? Eu vi, acho que a sua marca era a 11ª, mais ou menos isso? Isso, tô na 11ª marca, eu saltei 8,16 metros o ano passado. Foi no Campeonato Brasileiro que eu fui campeão. Mas a gente já está classificado no salto triplo, mas por enquanto a gente está classificado por pontos. É porque a forma de pontos é um pouco difícil para mim explicar. Eu só vou explicar por cima. São 5 competições. Certo. Essas melhores marcas dessas competições é somada por pontos. É como se fosse uma prova. É como se fosse esgrima. Eu não sei se as pessoas entendem. Tipo, você tem que fazer algumas marcas durante o ano para poder se classificar. Igual o triatlo. Certo. Acho que o triatlo ficou sim, um exemplo melhor. É parecido. Sim. Você faz 5 marcas, essa soma dessas 5 marcas te dão certos pontos. Entendi. Competições fortes e competições fracas. Cada um tem a sua pontuação, né? Isso. Entendi. Se fosse hoje a Olimpíada, eu estaria classificado nas duas, mas a gente quer fazer esse índice porque tem como. Que legal. Cara, pra gente encerrar, você tá com a camisa da sua equipe, é isso? Isso. Você hoje tá... Você compete... A sua equipe é de São Paulo ou é do Maranhão? É do Maranhão. É a do Maranhão. Qual que é o nome, Sim, Alexandre? Isso. CTMA. CTMA. De verdade, e aqui, como o nome do programa é Debate Guarulhos, certo, Geraldo Júnior? Então, assim, fica de alerta, aí a gente tá faltando aí 99 dias para as Olimpíadas, e o Alexandre, você que tá acompanhando, ele treina em Guarulhos. Ele treina aqui em Guarulhos, compete por uma universidade aqui da cidade. Moro também em Guarulhos. Mora em Guarulhos, e por N questões burocráticas, ele não conseguiu competir por Guarulhos. E não foi por falta de tentativa, né? Tem leis, uma porção de coisas. Então você que fica aí no Facebook reclamando do esporte, vai atrás do vereador que você votou, e ao invés de você votar nele por troca de camisa do seu time,
vai pedir para ele fazer leis que possam desburocratizar o esporte, a maneira como a gente tem que, as associações, enfim. E também vai cobrar os dirigentes, os responsáveis pelo esporte da cidade, que na minha opinião, com todo respeito, é inadmissível a gente ter um atleta olímpico na cidade e ele compete pro Maranhão. Certo, Alexandre? O Alexandre não me pediu para falar isso daqui, eu que graças a Deus tenho a oportunidade hoje aqui, estar na TV Guarulhos, de poder falar isso, porque, repito, nós poderíamos ter um atleta olímpico por Guarulhos. Certo, Alexandre? Isso é complicado. Isso é complicado, é que a gente fala, a gente não é robô. A gente treina. Sim. E quando eu chego aqui em casa eu tenho que pagar essa energia que tá ligada, eu tenho que pagar a minha internet que eu tô falando com você. É verdade. Eu tenho que pagar água, eu tenho que comprar comida, eu tenho que pagar meu transporte para me treinar. Sim. E sem condições não tem como, a gente não vive de ar. Exatamente. E aqui vai o alô a gente... também aos dirigentes, quando eu falei. Às vezes o cara fala assim, mas não é minha modalidade. O retorno que você teria, dirigente de associação, sei que tem tudo certinho, só no marketing, que o Alexandre, não tô nem falando de Olimpíada. Tirando a Olimpíada, que isso aí é o concurso, mas só as competições que ele disputa na Europa, na América do Sul, que carregaria o seu nome, daria pra você conseguir patrocínio, né? Mas às vezes a visão dos dirigentes é tipo, visão de galinha, mas enfim. Alexandre, cara, obrigado, a gente queria bater muito mais papo com você, mas pelo tempo que corre, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara, super humilde, e ficaremos na torcida, se Deus quiser vai acontecer os jogos lá em Tóquio com toda a segurança, se Deus quiser até lá os índices vão cair, a gente crê, a gente espera nisso, né? Em nome de Jesus que isso aconteça, e ficaremos na torcida, cara, por você quando aparecer lá, falar, esse cara aí eu conheço, e a gente vai torcer para que você consiga o seu melhor desempenho e, acima de tudo, que você realize o sonho de estar lá nas Olimpíadas. Cara, obrigado, viu? Que isso. Eu só tenho a agradecer a você. Quando você me chamou para participar, eu topei na hora. Você sabe que a gente tá junto em tudo. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo e parabéns. Travou aí um pouquinho a internet, mas obrigado a você, obrigado mais uma vez ao professor Neilton Moura, que faz um trabalho fantástico com o Alexandre há muito tempo e o fruto é ele aí na Olimpíada. Obrigado, Alexandre. Bom, a gente vai fazer um abraço. A gente vai fazer... O intervalo ou vai direto, Lucas? Você que manda. Intervalo? Então vamos pro intervalo. Na volta tem mais esporte aqui no Debate Guarulhos. Não sai daí. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. De volta no Debate Guarulhos, 9 horas mais 8 minutos. Pô, a gente teve o privilégio, falo a gente porque você que acompanhou teve a honra, o privilégio de ter um atleta olímpico aqui, é muito legal. Uma honra pra nós, espero que o Bolt consiga subir no pódio. Bom, vamos continuar aqui no Debate Guarulhos, estou com os meus amigos aqui pra gente falar de Campeonato Paulista, de Clássico amanhã. Põe os três na tela aí, grande Lucas. Olha isso aí, ó. Toninho Oliveira, grande T.O., David Xavier e o Vinícius Bacelar, de maneira especial nessa quinta-feira. O David e o T.O. sempre comigo aqui. E de uma maneira especial o Vinícius com a gente nessa quinta-feira. Vou começar aqui, aliás, os três, né? Nós quatro portando aqui a verdadeira barba, né? O Toninho Oliveira com o famoso mustache. Certo, T.O., com o famoso bigode. Né? Vou começar com você, Theo. Grande boa noite, meu amigo. Seu destaque esportivo dessa quinta. Boa noite, Diego. Boa noite, Vinícius. Boa noite, David.
O David tá crescendo a barba de novo aí. Pois é. Boa noite Meu a Deus. Cresce toda a rápido. equipe. E boa noite a quem está nos assistindo aí. Meu destaque ele vai para essa situação do Renato Portaluppi, né? Tá eliminado da competição, perde o emprego. São as coisas que o futebol brasileiro nos deixa bastante chateado, uma falta de planejamento muito grande, que leva a essa situação que o Grêmio passa hoje. Verdade, o Renato que foi demitido após uma reunião lá com o conselho do Grêmio. David Xavier, boa noite. Seu destaque esportivo, o seu Grêmio, David Xavier. Assim tá bom sua iluminação, viu, David Xavier? Deixa assim, porque senão você fica escuro. Beleza. O seu Mudança aqui da o seu Grêmio, David Xavier, demitiu um dos seus treinadores favoritos. Boa noite. Boa noite, Diego, professor Toninho, grande Vinícius, prazerzaço revê-lo. Vamos falar do meu Flamengo de Guarulhos também. Meu Deus, vamos lá, é verdade. Tá tudo parado, né? E o Flamengo busca aí algumas movimentações, tem algumas novidades aí para o próximo mês. Dentre elas, a reformulação do site, né? Um site mais modernizado, mais fácil de ser mexido, lançamento de novos uniformes, né, já para o próximo mês, e mesmo com o Guarulhos indo para a fase, possivelmente indo para a fase laranja, o anúncio deve sair nessa sexta-feira, o Flamengo de Guarulhos manterá os treinamentos remotos com os meninos aí da categoria sub-20, ou seja, ainda não vai acatar essa facilidade que o governo do estado possivelmente estaria dando a Guarulhos, não, mas essas aí são algumas movimentações do Flamengo de Guarulhos que no campo está tudo parado. Tá certo. Então é verdade, você tem razão. O pessoal da comunicação lá, o Herrera, o pessoal do marketing também, fazendo um trabalho bacana. Meu amigo Vinícius Bacelar. O Bacelar. tá tomando um pau do Vasco, hein? É verdade, 3-0, hein? Pelo menos até onde eu vi. 3-1? Então deixa eu apertar o F5 aqui. Meu amigo Vinícius Bacelar, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Seja muito bem-vindo e já chega com seu destaque aí. Bom, eu que agradeço o convite, Diego, boa noite, David, grande amigo, parceiro de Guarulhos Web, boa noite, Toninho também, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu destaque, Diego, seria justamente esse, a derrota do Flamengo para o Vasco, 3-1, acabou o jogo agora, né? É uma derrota inesperada, o Vasco não ganhava do Flamengo há 5 anos, desde o dia 24 de abril de 2016, e hoje acabou essa escrita aí, o Vasco do Marcelo Cabo, simpaticíssimo Marcelo Cabo, derrotou o poderoso Flamengo de Rogério Ceni. Pois é, resultado, olha, eu acho que ninguém deve ter apostado nas bolsas de apostas, enfim, nos aplicativos, num resultado como esse, cara. 3-1. Dependendo da zaga, Toninho Oliveira apostaria. Aliás, Errei de novo. Mas ele fez gol de pênalti. Muito fraco. Primeiro zaga é muito fraco. Brincadeiras à parte, eu queria parabenizar o Toninho pela leitura de jogo defensiva desses dois zagueiros no domingo. Exatamente o que o Toninho falou foi o que aconteceu. A diferença que eu acho, pelo menos sem querer entrar em tanto mérito do jogo de domingo, mas é principalmente pela qualidade de saída de bola que aconteceu com o Arão. Mas a leitura defensiva que o Toninho Oliveira fez deste jogo, dessa situação da zaga, perfeita. O David tá se referindo ao jogo de domingo, final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo. Estamos falando do Rodrigo Caio, certo, Theo? Rodrigo Caio e o Arão também, foi ali. Foi por ali o primeiro gol. E o segundo também. É verdade. E ontem também, né? A zaga do Palmeiras também, né? O meu zaga do Palmeiras ontem foi mal. Tá faltando o zagueiro raiz no futebol brasileiro. Senhores, põe o primeiro GC aí, o Lucas, por favor. Amanhã tem clássico. E esse GC aí, que é o título do nosso debate, eu acho que vai ser polêmico. Não sei a opinião de vocês. Clássico entre os melhores elencos, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nessa sexta-feira. Analisando o futebol hoje, pensando rapidamente, eu tô falando de elenco, né, não ali os 11, mas vocês concordam com isso? Palmeiras e São Paulo, ainda que com bastante garotos, eles têm um elenco com muita qualidade, que poderia ser colocado entre os melhores? David Xavier, começa com você. Eu acho que se fizermos uma análise, sim.
São equipes que tendem menos a sofrer com algum tipo de reposição que tenham que fazer. Tudo bem que o Palmeiras ainda precisa, no caso, de um centroavante, por exemplo, para o lugar do Luiz Adriano, que não tem. O São Paulo, ele vem se reformulando, principalmente com a chegada do Crespo agora, né? E vem tendo uma maneira diferente de jogar, uma maneira até muito bonita, eu diria. Tá dando gosto de ver jogo do São Paulo. Por muita objetividade, qualidade. São Paulo, na verdade, sempre, mesmo na situação do Diniz, tinha bons jogadores. Até a própria saída do Tietchan, o Tietchan é bom jogador. O Crespo, não dá pra falar inclusive, que o Tietchan não presta. O Crespo, inclusive, disse isso, né? Que ele não chegou em terra arrasada, né? Ele pegou um bom trabalho em andamento, né? O time do São Paulo tem qualidade, né? Eu acho que o que não deu certo ano passado passa por questões psicológicas e questões de ambiente também, de vestiário. Mas o time é bom. O time é bom. E o GC acho que não está errado, não. É o clássico dos melhores elencos, sim. Se colocarmos na balança também que São Paulo, que Corinthians e Santos sofrem com a parte financeira para poder contratar jogadores. O Santos, na verdade, nem pode contratar. O Corinthians tem a sua dívida. O Corinthians nem tem como contratar. Bilionária. Exatamente. O São Paulo tem a sua dívida, mas contratou antes de fazer essa dívida, né? E essa dívida é principalmente também pelo salário do Daniel Alves. Ô Vinícius, você... eu falo isso porque, olha só, o Palmeiras de amanhã, o provável Palmeiras, ele é o seguinte: Vinícius Silvestre, seu xará no gol, Mike, o Kuzevic e o Alan... Puxa vida, agora esse Isso, exatamente. E o Esteves na lateral esquerda. Gabriel Menino, Zé Rafael, Scarpa, Giovanni, William e Luiz Adriano. Ou seja, a gente tá falando de uma reposição que a maioria desses jogadores jogariam em qualquer clube do Brasil. Você concorda ou não? Concordo. E como a gente tá falando de futebol paulista, né? E eu nunca escondo a minha torcida, né? Eu sou corintiano. Então... Obviamente, muitos desses aí seriam titulares do Corinthians, né? Com certeza. A gente tá falando do Gabriel Menino, que é de seleção brasileira, né? Que foi convocado pelo Tite no ano passado. A gente tá falando aí de Zé Rafael, que o Corinthians quis, inclusive, antes, né, do Palmeiras. William, que tem uma história bonita no Corinthians, e eu confesso que gostaria de vê-lo de novo com a camisa do Corinthians, ainda mais hoje, na situação que o Corinthians está, que não tem muitas opções no ataque, né? Então, sem dúvidas nenhuma, Diego, muitos desses jogadores seriam titulares do Corinthians, em outros times do Brasil, sim, né? O Palmeiras tem um elenco qualificado, e aproveitando aí já deixa, concordo também com o GC, concordo com o David, no futebol paulista, hoje São Paulo e Palmeiras têm os dois melhores elencos, sim. Theo, agora se a gente puxar um pouquinho esse compasso e a gente colocar o compasso no mapa do Brasil. São Paulo e Palmeiras têm os melhores elencos do país. A gente pegar aí o Flamengo, não sei a sua opinião, mas eu acho que tem 11, 12 excelentes jogadores. Agora a gente fala de essa troca, não sei se conseguiria manter o nível. Você concorda, Theo? Não, eu acho que o Flamengo ainda precisa de reforço. E eu vou ser repetitivo. Zagueiro. Se não tiver zagueiro, ele vai continuar tomando gols e perdendo o jogo. Hoje tomou 3 do Vasco. Não menospreza o Vasco, de maneira nenhuma. Mas ele tomou 3 do Vasco. Que o senhor já não gostava. O senhor já não gostava de equipes branco e preto. Tupi, lá de Minas. Não sei se o senhor vai lembrar. Eu não gostava? Não gostava do Tupi. Pobre Tupi. E agora o Vasco, Theo. Não menospreze o Vasco. Não tô menosprezando. Mas eu tô dizendo que ainda... Como que o Flamengo toma 3 gols do Vasco? Sim, brincadeiras à parte... É sinal de que seu sistema de marcação, seu miolo de zaga ali, não vem bem. E eu vi o gol do Cano hoje e foi o miolo de zaga de novo. E se a gente pensar, David, também, o Atlético Mineiro contratou de um caminhão ano passado, mas ainda não encontrou uma maneira vencedora, vamos dizer assim. Pelo menos os resultados não demonstraram no ano passado. O Inter também... Então, por isso que eu acho que Palmeiras e São Paulo
Ainda mais o São Paulo com essas contratações agora, né? Jogadores um pouco mais experientes. Tem o Miranda que tem uma identificação e já conquistou título. O próprio Éder, que é jogador de seleção italiana. Enfim, jogadores que vão dar mais segurança, vamos dizer assim, para esses bons meninos. É bom deixar claro que são bons jogadores da base, que é a minha grande crítica ao Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, vocês sabem disso. Para mim é inadmissível. Eu sei que é um debate amplo, porque envolve uma série de coisas, mas a captação de jogadores, e tá aqui o Theo, que é um monstro, que poderia estar nesses clubes aí, pra mim é uma das grandes falhas do Corinthians, coisa que o Palmeiras e o São Paulo há muito tempo, e o Palmeiras ajustou nos últimos anos, né? Não é necessariamente falha, né? A gente sabe o que é. É financeiramente. É financeiro. É financeiro. Porque você puxou o assunto da base do São Paulo, que realmente tem bons jogadores. O Galeano, que entrou ontem, foi um grande preparador de jogadas. O Wellington, pela lateral esquerda, apesar de não ter feito um jogo tão interessante, depois entrou o Léo no lugar dele na lateral para tentar dar uma consistência defensiva maior pelo setor, mas são jogadores interessantes. O Wellington é jogador de seleção brasileira de base, né? E o Corinthians não consegue colocar um jogador do Sub-23, né? Os jogadores que subiram aí da base subiram mais para tentar ser vitrine, para tentar fazer venda e numa situação de extrema necessidade do Corinthians. No São Paulo não, a gente vê que há um trabalho já da base, assim como há no Palmeiras, né? Um trabalho diferenciado de preparação, de qualidade, para que esses jogadores possam subir preparados. Inclusive a base do Palmeiras, até tempo atrás, jogava de uma forma muito semelhante ao time profissional, não é? Com os dois laterais avançando ao mesmo tempo, com muito volume tático, e tinha muita qualidade para poder armar jogadas à frente. Enfim, diferenças de trabalho de base em comparação ao Corinthians é enorme. Ô Vinícius, o padrão que o Crespo vai tá dando, ainda é cedo pra gente falar, né? Até porque o São Paulo já faz uns anos que começa o ano de uma maneira maravilhosa e termina o ano de forma desastrosa. Mas ele vem com esse 3-5-2 e ele já disse que tá gostando muito da base, né? Você tem uma boa, vamos dizer assim, expectativa com o trabalho do argentino, ainda que seja cedo pra gente falar? Tenho sim, viu, Diego? Desde que o São Paulo anunciou a contratação do Crespo, né? Eu conversava com alguns amigos são paulinos e eu dizia que óbvio, era uma aposta, né? Mas que era uma aposta muito válida. Pelo que ele vinha fazendo já no Defensa e Justiça, né? O cara foi campeão da Sul-Americana com o Defensa e Justiça. E pra gente contextualizar, o Defensa e Justiça saiu pela primeira vez da Argentina quando eliminou o São Paulo em 2017, se não me engano, o Sul-Americano em 2017. Então faz 4 anos que esse clube saiu pela primeira vez da Argentina. Né? Então, para a gente ter a ideia do tamanho do Defensa e Justiça, é lógico que vem crescendo, conquistou esse título já internacional, agora com o Crespo. Mantém um bom trabalho com o BKSS, que é um ótimo técnico e que logo vai parar aqui no futebol brasileiro, não tenho dúvidas Depende disso. Dos dirigentes. Porque é um cara que... Oi, David, desculpa, não ouvi. Depende dos dirigentes, né? Depende da cabeça dos dirigentes. Eu concordo contigo, tem total potencial para vir para cá. Mas a cabeça dos nossos dirigentes é desse tamanho, mas enfim. Ele veio pro Grêmio. Mas os dirigentes estão. Os dirigentes estão nessa de querer contratar gringo, né? Então o BKSS com certeza vai entrar no radar aí logo dos clubes brasileiros. Então eu tenho uma expectativa muito boa sobre esse São Paulo, sim, Diego. Por tudo isso que vocês falaram, pelos jogadores da base que vem subindo, uma mescla muito interessante, né, de jogadores novatos com experientes. A gente não tem falado muito do William, né, ex-Palmeiras, que foi contratado recentemente pelo São Paulo, mas é um cara que surgiu de uma forma muito promissora. Oi, pode falar, David, desculpa. O Alex, você disse o William, é Alex? Não, o William é jogador. Meio campista. Sim. Entendi. O canhoto, o William né? É jogador.
Isso, não, tranquilo. Eu tô falando do William porque antes de ele acertar com o São Paulo, talvez a última entrevista que ele tenha dado para o veículo brasileiro foi pro meu canal, Vamos Pro Jogo, né? Então a gente conversou muito sobre como ele estava no México, sobre a vontade dele para voltar pro Brasil. E é um cara que você percebe na fala, no olhar, que tá determinado, sabe? A vencer, a jogar num clube vencedor aqui no Brasil. Ele já tinha falado desse desejo. Eu quero disputar um Brasileirão de novo, por uma grande equipe, por um grande clube. Então, assim, o São Paulo tem feito uma movimentação interessante, como você mesmo disse, é cedo ainda, mas foi uma movimentação interessante no mercado, e o Crespo tem totais condições aí de levar o São Paulo talvez a um título paulista ou uma ótima campanha no Brasileiro. Cara, e de verdade, assim, já vai pros placares, pros palpites. Cara, você olhar pro banco, ainda que o Crespo é um treinador iniciando, né, vamos dizer assim. Tô falando de tempo de carreira, mas é o Crespo, né? É um dos grandes jogadores do futebol mundial, é o 5º artilheiro, né, da Argentina, né? É o 4º ou 5º dos senhores? Vocês que gostam de... Acho que ele é o quarto. É o 4º, né? Messi, tá Batistuta e Agüero, né? Isso, né? Exatamente. E, pô, você olha, é o Crespo, né, cara? E você tem que respeitar. Teó, palpite, Teó. Palpite, que eu tenho 5 minutos, Teó. Voa o tempo aqui. Palmeiras e São Paulo, Teó. 1-1. 1-1? 1-1. David Xavier. 2-2. 2-2, vocês estão... Vamos ver o Vinícius, vamos ver. E aí, Vinícius? Palpite. Então, eles estão mureteiro, né, Diego? Total. Eu vou sair desse muro. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo? Eu explico o meu palpite. Explica aí, Theo. O Palmeiras não pode perder esse jogo, ele vai se trancar, ele precisa se fechar. Ele não pode vir com 3 derrotas, ele vai ter que se fechar. Vai ser difícil para o São Paulo. O São Paulo tem um 3-5-2 bem definido. 2-1 São Paulo. O São Paulo e marcar. Eu vou no 2-1. Aliás, o Palmeiras joga sexta, domingo, Ribeirão Preto. Aí tem Paraguai, né? River Plate do Paraguai. Olha, um calendário aí. Mas enfim, eles votaram a favor, né? Pra voltar ao Paulista. Então, senhores, falando do Corinthians, né? Votaram a favor. Falando do Corinthians rapidinho, põe o nosso... Eu tenho GC aí, Lucas Braga, do Corinthians? Eu nem sei se tem, né? Senhores, Luan pode se tornar a salvação pro Corinthians nessa temporada? É a pergunta. Abre pra vocês aí. Já que não tem mais casa. Vamos rapidinho. Não. Não, Theo? Não. Nem pelo que ele mostrou no primeiro tempo contra a Ferroviária, deu passe, não errou passe. Não. Você, então, se fosse Mancini, colocaria ele na lista de dispensa, de empréstimo, de venda? O ano passado. Tem muitos piores ali, viu? Muito piores. Mas vai junto. Vai junto, pode... Vai acabar o time, não tem dinheiro pra contratar. Não vai acabar. E aí, David? Concordo. Não será a salvação, né? Mesmo que jogue muita bola, os companheiros acabam até atrapalhando, seria má comparação, tá? Seria mais ou menos um Messi na seleção argentina, ele tenta fazer tudo, os companheiros não entendem. Então isso falando de um possível crescimento do Luan, mas o Luan precisa se resolver primeiro, né, com ele mesmo, voltar a ser pelo menos 50% daquele jogador que foi no Grêmio, para tentar ser alguma coisa no Corinthians, mas com todos esses problemas que o Corinthians tem, com falta de companheiros que entendam a inteligência técnica desse jogador, acho meio difícil ele ter um crescimento a ponto de chegarmos a compará-lo com o que ele fez no Grêmio. É um bom jogador e ponto. E tá num time que também não acompanha muito essa linha de raciocínio. Ô Vinícius, a gente fez essa pergunta, até ele... foi uma matéria do Globoesporte.com, dizendo que internamente os dirigentes ficaram até felizes, né, por ele ter se manifestado, foi no SBT, deu uma entrevista lá, até colocando o treinador em saia curta ali, mas você acredita que ele pode aí, vamos dizer assim, renascer esse ano?
Não, eu acompanho o Toninho e o David e não dá pra acreditar no Luan. E não é óbvio, não é pela qualidade dele, pelo talento dele, porque isso ele já mostrou que tem. Mas eu não gosto muito de falar de vontade, sabe, Diego? Falar que o jogador não tem vontade, acho que isso é um pouco complicado a gente falar isso. Mas eu vou pegar um exemplo do jogo contra o São Paulo e vocês vão se lembrar. O Corinthians ganhou do São Paulo, né? No último jogo no Brasileiro, que aconteceu na Arena Corinthians, 1-0 gol do Otero. E o Luan começou na reserva aquele dia. Opa, eu tô ainda aí? Tá só o Vocês estão áudio, me mas ouvindo? tá. Estamos te ouvindo. Ah, então, beleza. Então eu vou continuar falando. Ah, voltou. Voltou. Boa. Legal, dá uma travadinha aqui, mas Não, fica tranquilo. naquele jogo o Corinthians estava ganhando de 1-0, né? O time do Corinthians concentradíssimo, não sei se vocês vão se lembrar, o Gabriel fez uma excelente partida, o time inteiro ali marcando, mordendo, e um lance que me chamou a atenção foi que o Arboleda foi sair da defesa com a bola, ele passou pela frente do Luan como se estivesse passando pela frente de ninguém, assim, na frente de ninguém. O Luan não deu, nem cercou o Arboleda, sabe? Não deu um bote, não fez nada. O Arboleda passou como se nada tivesse acontecendo, e o Luan não tivesse ninguém na teve frente, nenhuma reação. Então, é isso que me deixa triste no Luan, sabe? Porque às vezes o cara não tá bem tecnicamente, não tá bem até às vezes fisicamente, tal, mas pô, o cara tá chegando junto, tá mordendo, tá marcando, mostra que tá sentindo a intensidade do jogo, sabe? E o Luan não consegue. O Luan não consegue sentir a intensidade do jogo, e o Corinthians é um clube muito intenso. O Corinthians depende da intensidade, ainda mais com um elenco sem qualidade como esse, né? Vamos dizer assim. É verdade. É lógico, eu não tô querendo menosprezar, minimizar os jogadores do Corinthians, com todo Mas é realidade que eu falo isso. É a realidade. Eu tô querendo comparar com elencos recentes, entendeu? Claro. Tô querendo falar do Corinthians de 2015, por exemplo, que tinha Renato Augusto, Jadson, entendeu? Então, comparando com elencos recentes do Corinthians, esse elenco realmente é pior, né? Muito fraco. Tecnicamente falando. Então, ainda mais nesse momento, o Luan precisava morder, precisava mostrar a intensidade, e ele parece ser incapaz de entender isso. Senhores, vou ter que... Não, concordo plenamente e arrisco a dizer, ainda que tá cedo para encerrar o programa, que o Corinthians, para mim, é um dos candidatos ao rebaixamento. Assim, falo com sobriedade pelo futebol que apresenta, né? É muito difícil você ter alguma expectativa olhando o Corinthians jogar e você olhar para os 20 clubes da Série A e vai brigar para não cair de novo. Rapidinho, ô David, placar, Corinthians e São Bento. 1-0 Corinthians. T.O., Toninho Oliveira. 0-0. Ai, Vinícius Bacelar. Tô com o David, 1-0. 1-0. Eu vou no 1-1. Quem vai marcar o gol? O Adem? Esse é o Theo. Ó, infelizmente, a gente já tinha uma sonora que até, gentilmente, o Vinícius cedeu pra nós, aqui pra gente falar do vôlei, mas até pelo tempo a gente não vai conseguir. Mas obrigado, Vinícius, por ter cedido aí pra nós. A gente estourou no tempo aqui, não vou poder colocar, mas... Palpite então, Vinícius. O Taubaté leva amanhã, final da Superliga Masculina, Taubaté em Minas. Taubaté venceu o primeiro jogo, você acha que já leva amanhã? Eu não sei se leva amanhã, mas leva o título, viu? Leva o título. Leva o título. Tá bom. Vinícius, obrigado, cara, pela sua participação aqui com a gente. Do Vamos Pro Jogo, cara. Seu canal no YouTube, né? Isso. Fala aí rapidinho pra gente. www.youtube.com/Vamos Pro Jogo. Vamos mesmo, não é vamos. É vamos, sem o F. É vamos, mesmo. Raiz, é raiz. Vamos raiz, é isso. É raiz. Clica lá, é muito legal. O Vinícius é um baita de um jornalista. O papo é esse papo aqui, né? É muito legal. Então clica lá que você vai se informar parceiro, viu? E se divertir também. David Xavier. Muito obrigado. Um grande abraço, David Xavier. Você vai assistir o que agora? Rapidinho, Diego. Não, vou procurar algum jogo aqui, mas acho que nem então deve ter alguma coisa. Vou caçar alguma coisa aqui. Rapidinho, falar da Copa do Brasil. O 4 de julho eliminou o Cuiabá nos pênaltis, está classificado na Copa do Brasil. Olha aí. E não é surpresa.
E não é surpresa, esse time é um time bem organizado. Não é uma grande equipe, mas é um time bem organizado. Não é surpresa ter eliminado o Cuiabá na Copa do Brasil, não. No mais é isso. Tá certo. Obrigado, David Xavier, que na ausência do futebol estava assistindo A Viagem. A Viagem. Grande, meu Deus, que... Tinha Miguel Falabella, novinho, certo, David Xavier? Tinha Guilherme Fontes. Meu Deus. Tony Oliveira, você que... Você que é um telespectador do Big Brother. Grande abraço. Nunca. Não vou perder meu tempo assistindo Big Brother. Rapaz, se eu falar o que gritaram hoje no Big Brother, que essa matéria, é melhor deixar quieto. De jeito nenhum, eu não assisto. David, fica tranquilo que vai chegar um gringo lá no Rio Grande do Sul, tá? Não tô sabendo de nada. Obrigado, Vinícius, T.O. David Xavier, obrigado, meus amigos. A você que acompanhou a gente, muito obrigado. Deus abençoe você. Ótima semana. Amanhã tem mais Debate Guarulhos. Se Deus permitir, volto na próxima quinta com mais esporte aqui. Grande abraço.